George Magalhães, primeiro lugar. Jean Rezende, presidente do Simpol. Presidente, boa tarde, presidente. Boa tarde, George Magalhães, sua produção e todos que acompanham o Sergipe Verdade, esse programa de grande audiência. Estamos à disposição, Jorge. Isso. Presidente do Simpol, Jean. Jean, sobre as colocações que foram feitas aqui por Antônio Moraes, presidente do Simpol. Ele disse que os benefícios estavam sendo cortados pelo sindicato que ele sempre apoiou, o sindicato que ele se dedicou, o sindicato que ele acabou sendo prejudicado por defender a categoria. Qual a resposta para o que disse aqui na última segunda-feira, se eu não estiver equivocado, o ex-presidente do Simpol, Antônio Moraes? Fica à vontade, presidente Jean Rezende. Fica à vontade. George Magalhães, antes de mais nada, eu quero aqui abrir um parênteses para agradecê-lo, não só pelo espaço, mas, sobretudo, por sua imensa contribuição na história do sindicato, a sua contribuição como comunicador, com essa voz inconfundível, né, sempre por onde passou e por onde passa, com grande credibilidade a serviço da sociedade sergipana. Muito obrigado, Jean. Então eu quero aqui deixar esse registro de que se você está no rol dos nomes, que com o seu trabalho, com o seu espaço sempre democrático, né, colocando a informação séria e de qualidade para a sociedade. Muito obrigado, exatamente, Jean. Com esse objetivo que a gente está aqui fazendo uso desse espaço, nosso Simpol Sergipe, um sindicato que completou 35 anos agora em 2025, no último dia 30 de maio, e a gente precisa, sim, esclarecer os pontos, né? Houve uma convocação de Assembleia Geral Extraordinária na semana passada, Assembleia que ocorreu ontem, dia 23, Isso. E, por força do Estatuto, a gente tem que fazer essa convocação, publicar o edital aos nossos filiados, aos oficiais investigadores filiados, e durante a publicação desse edital, houve um equívoco na interpretação, né, do colega, do oficial investigador Antônio Moraes, no sentido de que ele alardeou, não só dentro da nossa própria casa, nos grupos de WhatsApp, na Rádio Corredor, como a gente chama popularmente aqui entre os colegas, mas, sobretudo, em um espaço como o seu aqui, né, para a sociedade sergipana, de que havia algum tipo, né, de perseguição ou de intenção da entidade sindical, né, em retirar um eventual benefício já concedido pela categoria. Isso. Quando eu digo que houve um equívoco, e aí a gente, apesar das palavras ácidas do colega e equivocadas em relação à diretoria do Simpol, né, a gente procura compreender o que é que o levou a isso. Aliás, um fato como esse, lamentável, de uma demissão, né, o que não ocasiona isso na cabeça do nosso colega, na saúde mental do colega, né, no convívio familiar. Então, é preciso deixar bem claro que desde o primeiro momento desta demissão, antes disso, o sindicato já acompanhava juridicamente o colega em todas as situações e tem intensificado desde o fato da demissão, né? A gente prontamente se colocou à disposição. É preciso deixar claro que o sindicato não tem essa finalidade de entidade financeira, de ajuda financeira a nenhum filiado, né? O Estatuto não tem essa previsão, mas diante de um fato atípico, de um fato lamentável, que é a demissão não apenas de um oficial investigador, mas de um oficial investigador que já presidiu o Simpol Sergipe. Verdade. Né? E então a gente orientou, solicitou ao colega que fizesse um requerimento, assim ele fez. A partir desse requerimento, a diretoria discutiu, deliberou a convocação de uma assembleia específica para debater esse tema com a categoria. E foi, então, aprovado em categoria, em assembleia sindical, que é um ambiente democrático das discussões de interesse da categoria, seja individual ou coletiva, foi aprovada essa ajuda. Ocorre que poucos dias, cerca de 8 dias depois, o colega recebeu uma indenização financeira, uma quantia expressiva, né? Não é nenhum tipo de benefício, ninguém quer receber esse tipo de coisa, vindo sobretudo de uma demissão depois de mais de 20 anos, fazendo parte de uma carreira, de um cargo tão importante para a sociedade sergipana, mas ele recebeu essa quantia. Alguns filiados, um número razoável de filiados, fizeram um questionamento se, mesmo diante dessa quantia financeira, ele continuaria a receber o benefício. Fizeram indagações recorrentes aqui
E a gente, diante deste fato novo, levamos a discussão mais uma vez para a categoria, para esclarecer os pontos e dizer que o nosso objetivo não era suspender, não era revogar, como foi dito, era colocar de modo transparente a discussão para a categoria. Por quê, George e ouvintes? A gente está aqui na condição de diretoria administrando um recurso coletivo, certo, do qual nós temos que prestar conta de cada centavo que entra e que sai na rotina do sindicato. Nós estamos, sim, ajudando, chegando junto enquanto categoria, não só na parte jurídica, que é a obrigação do sindicato, mas na parte financeira. Então, da mesma forma que ele, na condição de filiado, fez um requerimento e foi contemplado pela categoria, outros filiados trazendo essa indagação, nós, na condição de dirigente sindical, eu não posso dar uma negativa, resolver pela suspensão ou até pela revogação da minha cabeça individualmente com a diretoria. Então, a gente levou a temática por este fato novo, elencado, trazido por parte da categoria, e lá no ambiente democrático, né, a democracia, assim, aquilo que não for pela unanimidade vai ser sempre pela maioria, né? Então, esse é o ambiente. Então, por isso que eu reputo como um equívoco, né? Apesar das palavras ácidas que foram direcionadas à minha pessoa, à diretoria do nosso sindicato, não tenho nada contra o colega, apesar de ser uma oposição na nossa política sindical, né? A gente disputou a eleição em 2022, uma eleição justa, legítima, e o nosso projeto foi o vencedor, mas a eleição fica na eleição. A partir daí a gente faz a gestão sindical para todos os oficiais, inclusive para aqueles que são oposição, né? Mas aí vem aquele chamado semeador da discórdia, que se na política partidária tem, na política sindical tem. Então, com certeza, esses semeadores da discórdia de plantão levaram para o colega alguma situação que o tensionou nesse sentido e, obviamente, ele, na defesa do seu interesse, justo, legítimo, né, se posicionou nesse sentido. Mas ficou muito claro que o objetivo do sindicato, que faz hoje na nossa diretoria uma gestão impessoal, né, não é sobre Jean, não é sobre Antônio, não é sobre ninguém individualmente, é uma gestão coletiva de transparência, de prestação de contas, sobretudo para os colegas, que é quem mantém toda a estrutura do sindicato em funcionamento. Certo. E nós entendemos que essa gestão atemporal, ela tem que estar sempre à disposição dos interesses da categoria, quando das discussões coletivas, quando das discussões individuais, enfim. Então, é lamentável que determinadas discussões cheguem ao rádio, né, num espaço de grande audiência, no patamar em que o colega levou, como eu disse, palavras ácidas, ao meu sentir, injustas conosco, mas eu respeito muito o colega, a história não se apaga, ele faz parte da história do sindicato, mais do que da história do sindicato, da história da Polícia Civil do Estado de Sergipe. Exato. Então, eu venho aqui só deixar muito claro que desde o primeiro momento, antes disso, o sindicato já o acompanhava juridicamente com a nossa assessoria, Dr. Rafael Santos, o escritório que tem acompanhado de modo brilhante, e a nossa diretoria jurídica, dirigida pelo oficial investigador Dr. Murilo Portugal. Então, e toda a diretoria e a categoria sensibilizada, né? Mais do que uma discussão de ordem financeira, existe todo um sentimento da categoria procurando se colocar no lugar deste pai de família, deste trabalhador, deste servidor público. Antes de sermos policiais, somos servidores. Então, Jorge, só agradecer a sua sensibilidade de ter ouvido o colega, né? Acho que serve até um espaço como esse. No caso dele, foi um desabafo, de repente, a pressão que ele está sofrendo, né? Como eu disse, como é que fica a cabeça de um trabalhador, de um pai de família, com mais de 20 anos trabalhando, e um belo dia chega ao final do mês e ele não tem o sustento da sua família. Então, agora, nos debates internos das nossas assembleias, é preciso se registrar isso, é preciso respeitar as opiniões. Eu, na condição de presidente do nosso sindicato, né, nunca me escondi atrás daquela história, eu vou fazer um voto de abstenção. Eu me posiciono, eu coloco a minha opinião e a gente defende cada um aquilo que pensa, mas, sobretudo, é preciso respeitar uma decisão soberana da categoria através de uma assembleia sindical, que é o ambiente adequado, formal, democrático, para se dirimir quaisquer dúvidas, especialmente quando se trata de uma temática que não está prevista ou que até mesmo é proibida pelo Estatuto. Então,
É essa a questão que a gente traz. Foi uma Assembleia que contou com uma importante presença, parcela expressiva da nossa categoria, e a gente também discutiu outras temáticas de interesse de todos, né? Não foi uma pauta específica. A gente aproveitou que existia uma outra temática de interesse coletivo, né? E diante das indagações de toda a categoria, a gente colocou em discussão e a categoria avalizou pela continuidade do pagamento. Então a gente fica com a consciência tranquila de que a decisão foi da coletividade. Ninguém vai poder dizer que foi uma decisão positiva ou negativa do presidente ou da diretoria, e sim da coletividade num ambiente de discussão democrática e natural. Isso. Estamos com o Jean Rezende, presidente do Simpol, aqui no programa Sergipe Verdade. Presidente, a colocação do Antônio Moraes na última segunda-feira foi justamente a respeito dessa questão. Porque, segundo Antônio Moraes, no entendimento dele, é que foi uma matéria que já tinha sido apreciada pelo Simpol, pela Assembleia, não deveria retornar, independente de qualquer questão. Foi essa observação feita justamente pelo Antônio Moraes. Eu pergunto ao presidente Jean, o que a Assembleia decidiu ontem, dia 23, decidiu o quê? Irá permanecer com essa ajuda financeira ou não, Antônio Moraes? Sim, George, muito pertinente seu questionamento, e eu o agradeço pela oportunidade. Ficou mantido, sim. Pronto. Ficou decidido a manutenção desta contribuição, desta ajuda financeira, essa ajuda de custo ao oficial investigador Antônio Moraes e à sua família, certo? O que a gente coloca aqui é exatamente este ponto. Surgiu um fato novo, Jorge. Ele recebeu um valor, como eu disse, de uma indenização, que é direito nesse caso. Mas veja bem, ele recebeu um minutinho, presidente. Presidente, um minutinho. Ele recebeu um valor, uma indenização, uma parcela única. Esse valor por mais um valor que tem assim, né, uma quantia muito grande, mas é um valor de uma parcela única que não haverá essa oportunidade nunca mais. Consequentemente, ele precisa, né, realmente de uma situação financeira para manter a família, se manter e manter a família. E todos sabem, eu não vou aqui fazer uma retrospectiva, o que já representou para a categoria, o senhor sabe disso, e a gente percebe que o senhor é um homem de boa intenção, né? E que o sindicato está sendo bem dirigido por Jean Rezende, o senhor é um homem de boa intenção, e a gente percebe também que essa ajuda é assim em forma de gratidão pelo que Antônio Moraes já pôde fazer pela categoria. Eu entendi dessa forma e por isso que ele estava se sentindo injustiçado, mas acredito que agora a correção foi feita e pelo que o senhor acabou de colocar, essa situação ela será de forma definitiva. Não é isso, presidente? A continuidade se dá na hipótese, seja de retorno, que é isso que o jurídico do nosso sindicato tem trabalhado, para que ele seja readmitido, para que ele seja recolocado no lugar... Aí acaba a ajuda, não fará mais sentido. Isso. Aí acaba a ajuda. E eu espero, viu, Jean, que o sindicato chegue a esse momento de estancar a ajuda com o retorno dele à Polícia Civil. É o que todos nós estamos trabalhando para isso, né? Inclusive nas nossas orações, pedindo, né, que essa injustiça seja corrigida, mas é preciso, na condição de dirigente sindical, Jorge, a gente ter essa tranquilidade de que determinadas decisões, o melhor ambiente é um ambiente democrático, com transparência. Então a gente tem aquela firmeza de espírito nessas situações que a gente precisa enfrentar, né, e tranquilidade, porque aí eu posso chegar em minha casa com a minha família no final de um dia de trabalho com a sensação do dever cumprido, e mais do que generosidade com o colega, é um reconhecimento à história do sindicato, a todos que fazem parte, porque, Jorge, a própria diretoria atual, nós estamos também sofrendo perseguição. Foi noticiado no seu programa situações lamentáveis recentes, uma situação em que um estagiário estava conduzindo um carro roubado, nós fizemos um flagrante, né? E por essa razão eu estou respondendo por abuso de autoridade. Veja você, um delegado de polícia
entrega um carro roubado a um estagiário, assina um termo de cautela, ao invés da Corregedoria Geral da Polícia Civil adotar providências, eu, Jean Rezende, estou respondendo por abuso de autoridade e posso vir a ser demitido, tal qual o colega oficial investigador Antônio Moraes. Absurdo isso, Então, um absurdo. Então são coisas mais recentes. Você noticiou um outro colega, um fato lamentável, um oficial investigador, que lamentavelmente causou tumulto na Assembleia, apontando uma arma para nossa direção da diretoria. Então, coisas que a gente acaba passando, né, por momentos difíceis, mas que com transparência, com tranquilidade, com responsabilidade e com espaços gentis e democráticos, como o do seu programa, né, a gente pode dialogar com a sociedade e esclarecer todos os pontos. Então, basicamente, eu estou aqui à disposição, tá? Mas a gente, sobre esse fato, é o que a gente poderia trazer, salvo alguma coisa que o amigo queira ajustar mais aí ou alguma dúvida. Isso. Presidente, só um minutinho. Matéria nacional, PEC da blindagem rejeitada pela CCJ do Senado. Senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, relator, acaba de afirmar que a PEC da blindagem é rejeitada pela CCJ do Senado. Matéria nacional acontecendo agora e o programa Sergipe Verdade noticiando em primeiríssima mão. Exclusivo. Volto com o presidente do Simpó, Jean Rezende, aqui no programa Sergipe Verdade. Presidente, o senhor, como eu disse, é um homem de boa intenção e fez justiça juntamente com os integrantes que participaram da Assembleia. Antônio Moraes, boa tarde, Moraes. Moraes, boa tarde. Boa tarde, meu amigo George Magalhães. Como Boa vai tarde. você? Tudo bem? A satisfação é toda nossa. O senhor ouviu o que disse o presidente do Simpó? Fica à vontade para a resposta, Moraes. Eu queria, George, primeiro agradecer a você e a todos que fazem a Sim FM e a boa mídia sergipana que abriu espaço para que eu pudesse reverberar, não é, esse problema causado pelo presidente do sindicato. Não fosse a ajuda da boa imprensa sergipana, nós talvez não teríamos o quórum necessário para evitar um mal maior. Veja bem, Jorge, eu, ouvindo o Jean, eu só não choro, eu só não me emociono porque eu vivi o que ele falou, né? Eu fui demitido e foi graças à pressão da categoria que Jean convocou uma assembleia para discutir o auxílio financeiro. Foi graças à pressão da categoria. Não foi algo querido, espontâneo, de coração, como Jean tenta fazer a população acreditar. Os honorários, as custas processuais do mandado de segurança que nós protocolamos não foi paga pelo sindicato. Eu tive a ajuda dos meus colegas, nós fizemos um rateio e eu consegui protocolar esse mandado de segurança. O brilhante advogado Rafael Sandy é meu advogado antes de ter sido advogado do sindicato na gestão de Jean Rezende. Doutor Rafael é um amigo pessoal que eu tenho, é um contemporâneo de universidade e me acompanha em todos os processos que foram fruto, né, resultado da perseguição que a cúpula da SSP, implacável, tem comigo desde que eu entrei na polícia de Sergipe. Nós tivemos, então, George, a Assembleia do dia 6 de agosto, né, a contragosto da direção do sindicato, e eu já passo a vocês, sua audiência, entender porque o contragosto. No dia 6 de agosto, nós tivemos uma Assembleia. E foi, a pauta única foi o auxílio ou não a Antônio Moraes. Certo. Decorrente da minha demissão e um reconhecimento de que minha demissão se deu por conta de uma perseguição. Certo. Nessa Assembleia, toda, você pode perguntar, Jean,
toda a diretoria, exceto o Geopasso, nossa amiga Jo Guerreira, toda votou contra. Jorge, contra. Esse Jean, que fala bonito, manso, votou contra. Desejou que eu estivesse agora passando necessidade. Porque votar contra, e olha, Jorge, votou contra o empréstimo, que não é doação. Assim que eu retornar, e eu vou retornar, pela graça de Deus, quando eu receber o retroativo, eu vou pagar centavo por centavo o sindicato. Mas é bom que fique claro que esse bom coração que Jean tenta mostrar para a população pelo rádio é falso. Jean falta com a verdade. Jorge, Jean então faz o primeiro pagamento em julho, em agosto. Em setembro, Jean não efetua o pagamento no dia certo e traz essa informação de que pessoas, e ele não prova que são essas pessoas, ele não mostra os requerimentos, nada, de pessoas, segundo o Jean, ele tentou criar um pânico. Antônio Moraes, então o senhor não recebeu a ajuda financeira do sindicato em setembro, não recebeu? Do mês de agosto, né, que o pagamento se dá no início de setembro. Eu não recebi ainda, devo receber hoje, por conta da Assembleia de ontem. Certo. Assim eu espero. Já assinei o recibo, como ele pede, não tem problema nenhum, já assinei, mas não recebi. Certo. Ou seja, se houvesse realmente um fato novo, deveria ser pago e aí convocada a Assembleia, mas não pagou. Certo. Não pagou. O nome disso é perversidade. E aí, Jorge, quando ele diz que tem um fato novo, ele falta com a verdade. Por quê? Porque na Assembleia do dia 6 de agosto, o diretor Saulo, tesoureiro, ele traz a informação de que Antônio iria receber uma quantia vultuosa. E ele fala isso para tentar convencer os nossos pares a não votarem a favor do meu auxílio. Só que mesmo com essa informação, Jorge, graças a Deus, e a boa vontade dos meus pares, nós aprovamos. Ou seja, não havia, Jorge, nenhum fato novo para que isso acontecesse. Entendi. O que havia é uma maldade, uma perversidade sem mais tamanho. Sabe? E uma outra coisa estranha. O Jean, ele vai a Brasília para fazer alguma coisa, é normal, lá nós temos a Cobrapol, e ele faz uma visita ao Ministério dos Direitos Humanos para denunciar a perseguição que eu venho sofrendo. Ele não me comunica isso, ele faz disso um espetáculo. Sabe? Eu sou um cadáver exposto em praça pública para apreciação de todos. E por que eu digo que isso é uma encenação? Porque não é coerente, Jorge. Não pode ter uma saúde mental perfeita quem, no caso concreto, na Assembleia, na sua categoria, vota contra e tenta convencer todos a votarem contra e depois disso vai a Brasília fazer uma denúncia sobre essa perseguição. Então, assim, são esses dados, sabe, Jorge, que eu te disse agora, que me fizeram crer que esta Assembleia foi feita para me retirar o auxílio. Por quê? Porque todo esse contexto aponta para isso. Uma Assembleia na terça-feira, às 8 da manhã, se eu não tivesse a ajuda de Jorge Magalhães e de outros atores da nossa mídia sergipana, nós não conseguiríamos lotar o auditório do antigo clube dos engenheiros, Jorge. Graças a Deus, lotamos, foi referendado, e o Jean, mais uma vez, tentou e não conseguiu. Eu espero, Jean, que você cumpra, porque você, Jean, tem, e a categoria sabe disso, ela está ouvindo você, Jean, você tem descumprido decisões de Assembleia reiteradamente. Isso. E você queria descumprir essa também, só que você não vai descumprir. Ok. Moraes, só um minutinho. Jean Rezende, presidente do Simpol, qual a resposta a Antônio Moraes? Fica à vontade, presidente. Jorge Magalhães, como eu disse no início da fala de Moraes, o áudio dele está bem distante, eu fui captando por partes, mas dá para reconhecer que o discurso, a narrativa, é a mesma retórica de sempre.
seja aquela apresentada nas assembleias sindicais, seja nos espaços, né, cedidos a ele publicamente, como agora aqui, mais uma vez. A gente veio em busca de dar uma resposta à sociedade. A gestão do Simpol, ela é atemporal, ela é impessoal. A eleição sindical, para mim, foi em 2022, no qual Moraes colocou o nome à disposição pela terceira vez seguida e perdeu pela terceira vez a eleição seguidamente, o que significa que a categoria disse que ele não representa os interesses da categoria, né, ou pelo menos da maioria dela. Haja visto, inclusive, a expressiva votação naquela Assembleia, mas para mim a eleição ficou lá atrás, da mesma forma que no próximo ano, 2026, é um ano de eleição sindical. Eu não tenho perfil de teatralizar nada. Tudo que está sendo feito e o que foi feito e o que for feito daqui para frente é sempre dentro da transparência, da legalidade, da tranquilidade de quem age numa gestão democrática e transparente e com responsabilidade de declarar aos filiados o que está sendo feito com cada centavo do nosso sindicato. Haja vista, inclusive, que desde o primeiro ano da gestão, a cada ano, é feita uma prestação de contas e que as contas do Simpol estão todas aprovadas por nossa categoria. Certo. Agora, eu posso dizer a vocês... sobre o mês de setembro, mês de agosto, Antônio Moraes irá receber quando? Essa ajuda financeira do sindicato? Ele sabe a resposta que foi tratada ontem em Assembleia, que foi a seguinte, Jorge: o pagamento é imediato. Passada a Assembleia, desde que ele viesse ao sindicato, assinar o recibo do primeiro pagamento que não havia sido assinado e já se antecipar e assinar o recibo do segundo pagamento. Ele veio ontem à tarde fazer esse pagamento. O sindicato tem uma rotina financeira a partir da diretoria e da nossa assessoria financeira e já está na programação, é feito um cadastramento por parte do financeiro e é feita a liberação. Então, existe uma rotina, inclusive, de limites, e a gente colocou isso como prioridade. Haja vista a Assembleia ter ocorrido ontem. Né? A Assembleia Sindical, volto a dizer, é costumeiro as assembleias, a convocação do edital. No edital, George Magalhães e ouvintes, não tem nenhuma propositura de revogação, certo? Nós levamos a discussão para a categoria. Como eu disse agora há pouco, antes de Antônio Moraes entrar, eu nunca me escondi atrás de abstenção. Eu tenho a minha opinião e foi colocado em Assembleia que nós não iríamos advogar enquanto diretoria em causa própria, Jorge Magalhães, porque eu respondo, acabei de dizer, um procedimento na corregedoria, um inquérito criminal por abuso de autoridade, que eu posso ser demitido tal qual Moraes. Então, para mim era confortável e cômodo levar um pedido de aprovação de ajuda de custo em caso de demissão, porque eu sou parte interessada, caso Deus me livre de passar pela situação que o colega e a família estão passando. Então, assim, em respeito a essa voz inconfundível do rádio, eu respondo a qualquer questionamento aqui, Jorge, da sua parte, mas eu, diante das nossas atribuições aqui, eu não vou ficar tentando convencer quem não quer ser convencido, que é o colega oficial investigador Antônio Moraes, que continua com acidez na sua fala, e quem está faltando com a verdade é você, Moraes, infelizmente, né, fazendo o seu papel de sempre. Eu continuo dizendo aqui da minha tranquilidade. Quero aqui, George, eu estava ontem na Assembleia ouvindo essa mesma retórica do colega, e a gente tem que ouvir no ambiente democrático, certo? E eu, enquanto ele e outros vinham com essas falas ácidas, eu estava orando, inclusive o Salmo 1, que é um salmo que faz parte da medicina, que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Não sou perfeito e não sou santo, Jorge Magalhães, nem quero ser, mas sou um homem de fé e temente a Deus. Honro muito a minha trajetória na polícia de mais de 20 anos, sem ter respondido nunca, seja na seara de corregedoria, seja na seara criminal. E que hoje, à frente do nosso sindicato, o que respondo é um abuso de autoridade por ter retirado um carro roubado de circulação, conduzido por um estagiário que tinha um documento assinado por um delegado de polícia que o autorizava. Esse é o crime que eu cometi e que posso, se for adiante, perder o emprego como colega. Então, não me escondi atrás de abstenção,
coloquei a minha opinião e não advoguei em causa própria. Foi por isso, e ele sabe, que nós justificamos a categoria, porque não só eu, mas toda a diretoria está respondendo esse inquérito criminal. Então, não iríamos advogar em causa própria. Isso. Ok. Mas, Jorge, eu presidente, só um minutinho. Presidente, da sua parte, presidente Jean, presidente, eu vou encerrar com o senhor. Meu caro Antônio Moraes, finalizando, que eu tenho, tem um pessoal aqui me aguardando. Pergunta Jean, Jorge. Sim. Pergunta Jean se ele registrou a ata da Assembleia do dia 6 de agosto. Porque certo. eu pedi essa ata, Pronto. ele não me encaminhou. Pronto. Eu estou tendo que judicializar. Eu estou tendo que entrar com uma ação de exibição de documentos para que ele apresente a ata registrada do dia 6 de agosto. Pronto. Porque assim, nós temos agora uma situação de fragilidade. Pronto. A cada vez que o presidente perder uma votação na Assembleia, ele vai convocar outra, para tentar conseguir ter quórum. Certo. E para isso, né, ele colocou em risco eu acredito, viu, Moraes? Eu acredito, Moraes, que depois da Assembleia de ontem, dia 23, eu acredito que esse assunto no Simpol será página virada. Não haverá mais um fato novo, a não ser que o senhor retorne à condição de policial civil. Aí sim. Eu não tenho, Jorge, eu não tenho segurança. Eu e a categoria que está presente, o senhor não tem segurança. não tem segurança quanto a isso. Entendi. Porque não é a primeira vez que Jean descumpre decisão de Assembleia. Não é a primeira vez. Certo. Agora, Jean, Moraes, eu vou fazer o seguinte. Outros fatos que não tem nada a ver com o fato. Pronto. Moraes, eu vou fazer o seguinte. Eu gostaria que o presidente Jean respondesse ao Moraes e gostaria de... Porque eu estou aqui com 6 pessoas na antessala para um outro assunto aqui no programa. Presidente Jean, mais algum esclarecimento no que disse Antônio Moraes? Fica à vontade, presidente. Jorge, como eu disse, esse rapaz ele é sem limite, a acidez dele não acaba, mas isso só prejudica ele mesmo. Eu tenho que agir com o equilíbrio necessário. O senhor registrou ou não a pergunta feita? O senhor registrou ou não a ata da Assembleia de agosto? Jorge Magalhães e ouvintes que nos acompanham, todos que estão acompanhando. Essa pergunta foi feita ontem na Assembleia pelo oficial investigador Antônio Moraes. O secretário-geral do Simpol Sergipe respondeu que tão logo a ata esteja pronta, ela está em confecção. Depois de finalizada, tem que ser encaminhada para o cartório, feito o registro. O cartório tem um prazo de entrega, mas todos os documentos, sejam de cunho administrativo, jurídico ou financeiro, solicitados por filiados, é um dever do sindicato fornecer qualquer que seja a solicitação aos nossos filiados. O documento não é meu, não é da diretoria, é da categoria. Portanto, por dever de transparência, temos que fornecer. Mas isso já foi respondido a ele em Assembleia Sindical ontem. Não adianta, a gente vai ficar aqui enxugando gelo, não se convence quem não quer ser convencido, não se convence quem, mesmo diante de uma situação lamentável que está passando, continua demonstrando uma verborragia injustificável e uma acidez que eu procuro compreender que realmente, na situação que ele está passando, eu só posso compreendê-lo, orar por ele e pela família dele e seguir a minha rotina de trabalho aqui, Jorge, com a responsabilidade que os meus 23 anos à disposição da sociedade, sem nenhum registro criminal na minha trajetória pessoal ou profissional. É isso que eu posso dizer a você. E a todos que acompanham o Sergipe Verdade. Ok. Meu caro presidente, só um minutinho. Moraes, muito obrigado, viu, Moraes? Muito obrigado, Moraes. Antônio Moraes. Obrigado, querido. Você veja, não responde nada, fica com esse trololó. Jean, você não vai, Jean, usar a minha desgraça para se promover, Jean. Você não vai fazer isso. Você vai cumprir a decisão da Assembleia, Jean. Jorge, querido, graças a você e a boa mídia sergipana, nós tivemos um quórum significativo que impediu a maldade desse rapaz. Muito obrigado, Jorge. Ok. Muito obrigado, Antônio Moraes. Jean Rezende, presidente do Simpol. Muito obrigado, viu, presidente? Muito obrigado, presidente. Obrigado a você, Jorge. Deixando bem claro para todos que acompanham, o edital de convocação, em momento algum, tratou de revogação, mas sim de esclarecimentos solicitados por nossos filiados. É nosso dever, em Assembleia Sindical, esclarecer, e estou aqui tratando dessa temática interna de modo externo em respeito a Magalhães, que é essa figura icônica
do nossa comunicação sergipana e a sociedade que ouve o seu programa diariamente, que não poderia ficar só com uma versão fake da história. Isso, ok. Presidente Jean Rezende, muito obrigado, viu, pela participação, pela atenção. Presidente do Simpol, trouxe aqui o ponto de vista do sindicato.